A paz do Senhor, meus irmãos, hoje nós estudaremos a lição A Verdadeira Adoração. É a lição de número 3 da revista E o Verbo se fez carne, segundo trimestre de 2025 da CPAD. O nosso texto áureo se encontra em João capítulo 4, versículo 24, que diz: Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. A verdade prática diz que adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Hoje, então, falaremos sobre adoração. Essa é a palavra-chave dessa lição de número 3. Aprenderemos como devemos nos portar diante da presença do Todo-Poderoso, nos rendermos da forma que Ele espera que nós possamos agir diante de Sua presença. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 4, versículos 5 ao 7, versículo 9, 10, 19 ao 24. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Então essa foi a leitura bíblica em classe. O professor tem aqui, para sua, se for de costume, tem alguns hinos sugeridos aqui, no caso o 525, 526, 545, logo em seguida na revista do professor, tem algo sobre a introdução e também tem a apresentação da lição, que aqui mostra a nós os objetivos da lição, que tem como tópico aqui de número 1, esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Então nós falaremos sobre essa conversa de Jesus com essa mulher samaritana ali no poço de Jacó. E o 2, fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus. Então nós teremos, o professor ele tem como objetivo na sala de aula mostrar para o aluno a forma que ele deve se render, como se render totalmente na presença de Deus e a importância disso para a vida espiritual do cristão. 3. Integrar os princípios de adoração, da adoração bíblica à vida de serviço e entrega a Deus. Amém, meus irmãos? Então, esses aqui são os 3 objetivos que nós estudaremos nesta lição de número 3, a verdadeira adoração. A introdução diz que o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Aqui logo, de cara, eu quero só explicar para os irmãos, antes de iniciarmos aqui, eu gosto muito de poder ajudar, poder ensinar, levando passo a passo os irmãos o entendimento de alguns termos mais difíceis, ou de algumas frases aqui da nossa lição. Ora, posso estar explicando também, fazendo todo um resumo. Mas eu estarei sempre falando para os irmãos em qual parte nós estaremos, para que os irmãos não se percam e assim os irmãos também possam fazer as anotações. Nós vamos aqui de acordo com o que o Espírito Santo nos direcionar. Então, retornando aqui à introdução, que diz que o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Todos nós temos essa necessidade de preenchermos o nosso coração com a presença de Deus. Aí, quando não preenchemos, nós vamos ouvir a pessoa dizer que sente um vazio no peito, um vazio no coração. E que vazio é esse? É a falta do Deus Todo-Poderoso preenchendo a sua vida, do Espírito Santo, essa água viva, que direciona, que mostra o caminho, que dá paz, que consola. Por isso que todos nós temos essa necessidade. E muitas das vezes nós vemos as pessoas falando, reclamando, às vezes até para mim, para você, e dizendo que não sabe mais o que fazer. Exatamente porque não tem a presença de Deus na sua vida, tem apenas um vazio de tristeza e dor. Esta é a necessidade de todos os seres humanos. Quando nós vemos
Até aqueles que ainda não receberam o Evangelho, muitas das vezes os missionários vão pregar em lugares ali que as pessoas ainda não conhecem o Evangelho, mas ali elas estão adorando, sempre adorando alguma imagem, algum objeto, ou por exemplo, como os índios mesmo, a natureza, o sol. Isso é a falta do conhecimento da palavra de Deus. Mas quando a palavra de Deus é pregada e essas pessoas, o Espírito Santo, né, convence essas pessoas, elas passam a adorar um Deus verdadeiro e assim se sentirem completas. Então, mas o que leva o ser humano a adorar, se não adorar a Deus, adorar outro ser, ou ser vivo, né? No caso, por exemplo, nós sabemos que na Índia, a vaca ela é um animal sagrado lá na Índia. E para eles é como se fosse uma divindade, né? A vaca é como se fosse uma divindade. O que leva eles a adorar a isso? A esse animal? Uma necessidade intrínseca de Deus, só que ainda não conhecem esse Deus Todo-Poderoso ou rejeitaram o Deus Todo-Poderoso, mas preferem preencher essa parte de si adorando aquilo que não é, né, aquilo que não é o certo para as suas vidas. Então todo ser humano tem essa necessidade, todos. Então, neste contexto também se revela a importância de uma autêntica adoração, que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Para que a pessoa tenha o acesso à presença de Deus, ela precisa do mediador Jesus Cristo. E Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar, para nos redimir do pecado, da mancha, da maldade, nos trazendo a paz e nos conduzindo ao Pai. E a salvação é isso, o Espírito Santo convencendo, Jesus mediando ali com o Pai, e o Pai nos perdoando, o Pai nos aceitando como filhos, nos fazendo filhos de Deus. Então, para que a pessoa experimente a verdadeira adoração e tenha a presença de Deus, é necessário ela passar por esses passos. A pessoa precisa aceitar a Cristo. É simplesmente isso, necessita de Cristo em suas vidas. Adoração cristã, então, é o tema central desta lição, nós já falamos, mas destacaremos aqui, nesta lição, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. No tópico de número 1, diz que o encontro em Samaria, o tópico de número 1, o título, o encontro em Samaria e duas preciosas lições. Aqui diz, que Jesus, quando nós lemos aqui esse tópico, e o subtópico 1, nós vamos ver que Jesus ele diz que teria uma necessidade, era necessário passar por Samaria, por aquele lugar. Mas acontece que o povo de Samaria, os samaritanos, eles tinham uma rivalidade ali com os judeus, ou com os judaítas. Eles tinham essa rivalidade, havia uma tensão ali entre eles, justamente por causa, bem antigamente, nós sabemos a história de que quando Salomão morre, o reino é dividido. Então, os samaritanos, eles passam a viver no reino, no caso no reino do norte, enquanto o restante do povo vive no reino de Judá, em Jerusalém. Só que todos eles buscavam adorar a Deus. Mas os governantes ali, eles não gostavam que o povo saísse do norte para ir até Jerusalém, no caso o reino do sul, para buscar a Deus naquele lugar. Então o que esse povo fez? Para não ficar sem oferecer um sacrifício ao Senhor, isso na época do Antigo Testamento, eles passaram a adorar no monte chamado Gerizim, na região de Samaria. E ali, naquela região, havia outros povos também, na qual o povo samaritano acabou se misturando, e o povo de Judá, o povo que estava em Judá, no reino do sul, não aceitou isso, não aceitava, chamava eles de traidores, havia ali havia uma tensão racial referente a isso, além de adorarem em outro lugar que não era o templo em Jerusalém. Então essa era a tensão. A tensão que havia entre esses povos. Mas, através de Jesus indo a Samaria, ele tem um encontro ali com essa mulher, e esse encontro nos traz duas importantes lições que nós já vamos ver aqui logo mais. 2. A necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Logicamente que não foi um simples acaso, porque o nosso Deus ele trabalha sempre de maneira surpreendente, estratégica, porque o nosso Deus, ele é perfeito, é simplesmente isso, perfeito. Ele sabe justamente onde, a forma, o tempo,
de nos abençoar. Ele sabe. Então Jesus ele vai até aquele poço, se encontra com aquela mulher e diz a ela, vendo que aquela mulher estava retirando água, diz a ela, dá-me de beber. É o versículo de número 7 do texto bíblico que nós lemos. Então, em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o mestre, até que este lhe propôs uma água que se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus ofereceu a ela a água viva, a água que transformaria a vida dela radicalmente, que transformaria a vida dela, a água que jorra do Pai, essa água que transforma a vida da pessoa. Aqui encontramos a primeira valiosa lição. Toda pessoa necessita de Deus. Então aqui a primeira lição que nós falamos é que toda pessoa necessita de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Então aqui já nos deixa claro, Jesus, a necessidade dele era passar por Samaria. Por quê? Porque o Senhor Jesus precisava falar da salvação para esta mulher. Isso nos mostra que todos nós devemos aproveitar a oportunidade para falar do amor de Cristo, desta água viva, levar isso ao pecador, levar essa bênção ao pecador. 3. O lugar de adoração a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona-o sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se em Jerusalém ou no Monte Gerizim, que eu já expliquei para os irmãos agora há pouco, que o povo, os samaritanos buscavam a Deus no Monte Gerizim, na região de Samaria. Mas o único lugar que foi colocado para que o povo buscasse ao Senhor era o templo em Jerusalém. Até então, até que Cristo morresse na cruz, o véu do templo se rasgasse e todos nós tivéssemos acesso ao Pai, era dessa forma que o povo deveria adorar ao Senhor, oferecendo o seu sacrifício no templo. Mas nós vimos aí que os samaritanos eles deram um famoso jeitinho, para poder adorar ao Senhor. Isso não agradava a Deus, porque havia uma lei, havia a lei, e quem instituiu a lei foi o Deus Todo-Poderoso. E, continuando, essa mulher, ela indaga, ela começa a fazer perguntas ao Senhor, e o Senhor continua conversando com ela. Em resposta à sua indagação, nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Então essa mulher questiona ao Senhor se deveria adorar, em qual lugar devia adorar. Então o Senhor Jesus responde que essa adoração não seria exclusiva dos judeus nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Jesus responde essa mulher falando que não importava o local onde que ela fosse adorar o Senhor, que chegaria um tempo que não haveria mais a necessidade de correr ao Monte Gerizim ou de ir ao templo, ou o que importará, até então ali, Jesus falando para aquela mulher, que chegaria esse tempo que o importante seria que as pessoas o adorassem em espírito e em verdade, ou seja, de todo o coração e verdadeiramente. Por que o Senhor fala em verdade? Porque muitas das vezes a adoração, até mesmo a nossa, se torna ritualística, se torna um ritual, algo, eu vou no culto hoje, porque se eu não for, vão reclamar comigo. Eu vou ao culto hoje, o pensamento é o seguinte, eu vou para o culto hoje para adorar a Deus. Quando eu entro na casa do Senhor, o meu objetivo ali não é olhar para A, olhar para B, para o problema tal. Não, eu vou ali para adorar a Deus. O propósito deve ser esse. Lógico, se você é um líder, se você é um pastor, tem um papel de liderança, todos teremos problemas a tratar ali. Mas o nosso foco é em Cristo, em adorá-lo, em buscar a Deus. Não podemos perder o foco na casa de Deus, no templo do Senhor. Então o Senhor ele fala que seria em espírito, porque seria de todo o coração, em espírito, se entregando. E em verdade, por causa que principalmente na época ali da lei, era um ritual a ser seguido, todo um passo a passo a ser feito, até que fosse oferecido um sacrifício a Deus. Mas hoje é bem melhor para nós. Vivemos no tempo no qual nós podemos ter livre acesso ao Pai e assim adorá-lo, em espírito e em verdade. Vamos para o tópico de número 2. O ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. A adoração. Ao afirmar que ofereceria a água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. É isso.
essa adoração em espírito, esta água viva que o Senhor, nós lemos aqui, vamos ler novamente, João capítulo 4, versículo 10, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, esta água viva que o Senhor oferece àquela mulher samaritana era uma água que estaria sempre, ou seja, é a presença do Espírito Santo, o Consolador, aquele que convence, aquele que auxilia no nosso dia a dia. Então o Senhor deixa bem claro àquela mulher samaritana que a verdadeira adoração não estava mais ligada a um local específico, que precisaria da pessoa ter esta presença, a presença de Deus em sua vida, o desejo de estar em sua presença, a pessoa ter um relacionamento com Deus, intimidade com Deus. De que forma? Buscando a Ele, de todo o coração, em todo o tempo, em todo lugar. É importante que os alunos entendam que a adoração a Deus não é somente um louvor oferecido ali na casa do Senhor, um momento, né, de devoção a Ele, na qual nós preparamos algo para o Senhor, mas que nós devemos agir a cada minuto, a cada segundo da nossa vida, adorando ao Senhor, pensando, com o pensamento ligado no Pai, o tempo inteiro. Esta é a vida do cristão, e não ser cristão apenas dentro das quatro paredes, é em todo momento. Nós seremos testados. Satanás, ele tem as suas astúcias, e desta forma, ele vai tentar nos confundir, tentar nos tirar do caminho do Senhor, tentar nos envergonhar, mas nós precisaremos estar o tempo inteiro atento à palavra de Deus, tendo uma vida de oração, vigiando e orando, para que possamos, né, vencer. E nós fazemos isso através ali da adoração contínua, sempre na presença de Deus. O tópico de número 2, subtópico de número 2, tem como título: Jesus e a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração, né? Isso aí está bem claro para nós. A mulher, ao fazer questionamentos ali a Jesus, ela chegou a este ponto da qual nós estamos falando já, que é a adoração. Isso aqui é interessante, eu acabei lendo, mas não havia necessidade de ler, né? Porque nós já falamos sobre isso. Mas aqui é um subsídio e nós podemos sempre ajustar algo. O professor, ele precisa preparar sempre bem a sua lição, para que não repita mesmo, né? Aqui acabo de verificar. Eu, na hora que eu estava separando o conteúdo, eu não marquei essa parte aqui para estar explicando. Os irmãos estão vendo? Por acaso acabei lendo, né? Às vezes um momento aqui que me passou, mas não tem nenhum problema também, a gente sempre vai ajustando isso no caminho. Mas é importante que o professor ele tenha a lição ali estudada, na qual ele pode, muitas das vezes, sequer ler algum texto, porque já tem ali, né, o conteúdo na mente, estudou bastante, ou resumir bem também a sua lição, para que o professor tenha mais tempo em sala de aula e os alunos também tenham tempo para participar. Os alunos gostam muito de participar. Até falo ao professor, pelo menos como eu sou superintendente aqui na nossa igreja, sempre falo com os professores que deem espaço para que os alunos participem, porque é uma escola. E a escola ela não é um local onde só o professor vai dar palavra, e o aluno ali ouvir, mais ou menos 1 hora, né, costuma ser a lição. Então é importante que tenha uma aula participativa, até mesmo na classe de adultos, não somente na de jovens, né, de crianças, adolescentes, etc. Então vamos lá, né? O Senhor Jesus, voltando aqui, o Senhor Jesus, agora na nossa lição, né? O Senhor Jesus é por si só a base para essa adoração genuína. Nós sabemos que Jesus é a base para a adoração. É pertinente ilustrar esta verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde após sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Sabemos que Jesus é o motivo da nossa adoração. Mas veja que interessante que quando nós lemos lá em Mateus capítulo 27, versículo de número 51, que Jesus, no momento em que ele entrega o seu Espírito, o versículo de número 51 diz que naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram.
este momento aqui em que se rasga o véu, é um momento que fica claro que a partir daquele dia, o acesso ao Pai seria de forma contínua, a adoração, o buscar ao Senhor aconteceria simplesmente nós tendo o desejo de buscá-lo, o desejo de estar em sua presença. Não era necessário mais que oferecesse aquele sacrifício de um animal morto, mas agora o sacrifício seria cada um de nós, o sacrifício vivo, o sacrifício seria a nossa vida. Romanos 12, versículo de número 1, está escrito, eu separei aqui na versão NTLH, que é a linguagem de hoje, para que nós tenhamos uma compreensão mais simples, que diz: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que, por causa da misericórdia divina, que nós possamos oferecer o nosso corpo, para que nós possamos nos oferecer completamente a Ele, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Se oferecer de todo o coração a Ele. Mas para que isso acontecesse, foi necessário o sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz. Vamos para o tópico de número 3, que tem como título a adoração bíblica. O conceito bíblico de adoração. Na língua hebraica, adoração significa manifestar um temor reverente, se portar de forma reverente, admiração e respeito característicos da adoração. Isso no idioma hebraico, né? A palavra aqui citada na nossa revista Rishitarua, né? Em hebraico. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir a adoração, latreia e proskúneo. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve outrem. Existem duas palavras, né, no grego que se refere à adoração. E uma delas, né, que é a latreia, ela se refere à questão da submissão. Quando nós falamos de adoração, né, de nós estarmos aqui, o significado também da palavra, de nós nos prostrarmos na presença do Senhor humildemente, né, de estarmos em sua presença, de reconhecer a grandeza do nosso Deus, de estar submisso a Ele, de entendermos que somos pequeninos perto da sua grandeza, que se não fosse a sua misericórdia, o seu amor por nós, nós nem estaríamos aqui. Nós nem estaríamos aqui. Porque a própria palavra do Senhor diz, lá em Romanos também, que o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. O dom gratuito. A graça do Senhor operou em nossas vidas para que nós pudéssemos obter a salvação. Até porque, se o salário do pecado é a morte, isto é o que nós merecíamos. Isto é o que todo pecador merecia. Morrer. Mas quem morreu por nós foi Jesus Cristo. Ele ocupou o nosso lugar na cruz. Ele recebeu o castigo que era para cada um de nós. E por isso nós devemos adorá-lo. Então, por sua vez, proskúneo, que significa adorar ou ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proskúneo. Já em português, aqui o significado significa atribuir mérito ou valor. É o que nós estamos falando, atribuir o mérito ao Pai de nós estarmos aqui, atribuir a Ele a honra e a glória, o louvor, a nossa adoração, sabendo que se não fosse o seu amor e a sua misericórdia, nós não seríamos capazes de chegar até o dia que o Senhor vier nos buscar. Se não for pelo Senhor, se não for porque Ele enviou o seu único Filho para morrer na cruz por nós, se não fosse o sacrifício, nós nem estaríamos aqui hoje. E, né, em suma, adorar a Deus significa, então, nós falamos no hebraico, no grego e em português. Resumindo aqui, né, em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, reconhecer a sua grandeza, a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, as suas bênçãos, tudo que Ele tem feito por nós, tudo que Ele fez por nós. Reconhecimento, render-se. Adoração significa render-se, se entregar de corpo e alma. Adorar o Senhor. Quando formos louvar, nós sabemos que estamos louvando ao Deus Todo-Poderoso,
que estamos fazendo isso para a honra e glória do seu nome, prestando uma adoração sincera, um culto racional, e não como muitos fazem hoje. Muitos louvam o Senhor para que as pessoas os percebam, para fazer uma agenda, para ter uma agenda bem preenchida, para se aparecer. A adoração, o louvor, ele tem que sair do coração. Entregar, se render, se render. É o significado mesmo da palavra em nossas vidas, aplicado em nosso coração. E exaltá-lo, engrandecê-lo, dar-lhe glória, dar-lhe o louvor, bendizer, agradecer a sua bondade, prestar cultos ao Senhor. Isso, exaltá-lo por tudo. Estou fazendo um passo a passo aqui nessa última frase. Por tudo. Por tudo. Momentos bons, momentos ruins. Dificuldades, lutas, vitórias. Por tudo. Agradeçamos ao Senhor. Sejamos agradecidos a Ele. Por tudo o que Ele é. O que Ele é hoje. E o que Ele faz. Possamos ser gratos ao Senhor, prestando a nossa adoração sincera. Sincera. A adoração ela tem que ser sincera. 2. Adoração como ato de rendição a Deus. O conceito fundamental da palavra adorar no Novo Testamento remete originalmente à noção de beijar, associada a um ato de se dobrar os joelhos ou prostrar-se com a testa no solo, ou sobre os pés da pessoa a quem está submisso. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado. Lucas 7:37, essa história dessa mulher que ela vai até os pés de Jesus e dedica ali uma adoração sincera. Lucas 7:37, vou ler aqui para enriquecer mais ainda. É importante também nós termos as referências aplicadas dentro da classe, porque a base da escola bíblica é a palavra de Deus. Não é o meu conhecimento, não é o que eu busco fazer para que a aula seja... o importante mesmo é a palavra. A base da escola bíblica. A escola é bíblica, né? Não é minha. Lógico que o professor tem que se preparar e tem que buscar fazer o seu melhor, buscar ao Senhor, estudar, se aprimorar, mas permitindo sempre que o Senhor, que o Espírito Santo o guie, que Deus o use como ferramenta, que possamos ser como ferramenta. E a verdade é que nós somos ferramentas nas mãos do Senhor. Nós somos como aquela ferramentinha que está ali pronta, afiadinha para ser usada na obra do Senhor. E o que a palavra diz aqui? Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Aqui nós vemos que ela levou algo muito precioso para entregar aos pés de Jesus. Ela deu o melhor que ela tinha. E muitos ficaram espantados. Muitos ficaram espantados pelo feito dela. Ela entregou o seu melhor e foi abençoada. É assim que o cristão é abençoado. Mesmo em meio à luta, à dificuldade, à tristeza, ele adorando ao Senhor, o Senhor vai lhe dar vitória no momento certo. Adoração como ato de serviço a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Então, a nossa forma de servir a Deus está profundamente associado à adoração. O serviço nosso, o melhor que nós fazemos, nós estamos adorando ao Senhor. Quando estamos trabalhando em sua obra, estamos adorando, reconhecendo o poder do seu amor, o poder da sua palavra, a grandeza do seu nome, o seu poder de libertar as pessoas das prisões, de dar vida eterna àquele que está perdido. Este é o serviço do cristão, adoração como ato de serviço. E que está profundamente associado à adoração. E continuando, está dizendo que esse é um ato espontâneo. É importante que esse entendimento de que a adoração é algo espontâneo. Não precisa do pregador ele ficar praticamente implorando que a igreja dê glória, que a igreja manifeste a sua vontade de estar ali. Não. Se eu estou ali na casa do Senhor, eu devo estar porque o Senhor é grande, porque o Senhor é bom, porque se não fosse a sua misericórdia, eu não estaria ali. Então eu vou ali para adorá-lo.
E o momento de adoração é espontâneo. Eu começo a louvar ao Senhor, dou glória, dou aleluia, agradeço. É algo espontâneo. Não adianta o pregador ficar insistindo, adoro igreja, adoro. É importante que o pregador faça o seguinte, leve o entendimento, por que a pessoa está ali. E não simplesmente a pessoa expressar ali palavras que serão apenas palavras, muitas das vezes vazias. E enquanto não há adoração alguma, mas está ali apenas agradando aquela pessoa que está ali na frente. E reconhecimento da soberania do Deus sobre tudo. Então adorar ao Senhor é reconhecer a sua soberania, o seu poder, entender que Deus está no controle de tudo. Ele controla ali, controla aqui, sabe o que está fazendo. Entendemos o seu poder, a sua majestade, a sua glória. Ele é o Rei. Entendemos que tudo passa e Deus contempla. Tudo o que acontece, Ele está contemplando. A sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, a sua eternidade, faz com que Ele saiba todas as coisas e esteja em todos os lugares. Esta é a soberania do nosso Deus. E sabendo tudo isso, Ele saberá, com toda certeza, posso te afirmar, que Ele sabe o melhor para a sua vida. E muitas das vezes nós poderíamos pensar que tal situação seja melhor para nós. Mas o Deus soberano é quem sabe, porque Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. Aí cabe a nós termos paciência e nesta jornada adorarmos ao Senhor, buscarmos a Deus. Importante, é crucial que o professor ele leve o entendimento aos alunos que continuem buscando a Deus. Não fui ofendido, fui atacado. Adore ao Senhor. A pessoa, o irmão, ele nunca deve desfalecer na caminhada. Então, adorar o Senhor exige de nós uma entrega total da nossa vida, como um sacrifício vivo. Como um sacrifício vivo. Eu sou o sacrifício hoje. Nós somos o sacrifício vivo a Ele, sempre fazendo o melhor para o nosso Deus. Já no tópico 3 aqui, o subtópico 4, que tem como título uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Era assim que Davi se prostrava na presença de Deus. Ele clamava ao Senhor, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Senhor, não retires de mim o teu espírito. É isso, é entender que somos totalmente dependentes dele. Precisamos de ser preenchidos por sua presença. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Salmo 42, 2. Desta forma que Davi se aproximava do Pai. É a forma que nós devemos nos aproximar, de coração aberto, entregue a Ele, rendido aos seus pés, à sua glória, à sua majestade, sabendo que Ele tem a providência, confiando. É assim que nós devemos agir. A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. A gloriosa presença, a soberania do nosso Deus, o controle que está em suas mãos, é capaz de satisfazer todas as carências que nós temos. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo. Que tenhamos esse vínculo profundo com Jesus Cristo. Que vínculo? O vínculo, esse ato, fazendo sempre, tendo esse ato de rendição a Ele, a Deus. Rendido, que estejamos rendidos a Deus, Nós, professores, alunos, todos nós possamos ter o entendimento, a necessidade, entendermos a necessidade que há dentro de nós e passarmos isso adiante. Então, encerramos aqui a lição de número 3, levando esse entendimento à igreja. Estudamos os ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração, a doutrina da adoração cristã, a necessidade de todo ser humano, a necessidade de estar em Deus, de adorar a Deus e a verdadeira adoração. Além do mais, também vimos esse encontro que foi a base do nosso estudo hoje da Escola Bíblica, dessa pré-aula e que será da lição também de número 3, a verdadeira adoração, esse encontro de Jesus com aquela mulher. Então, que nós possamos pedir ao Senhor que esses valores, que essa adoração esteja sempre em nosso coração
e possamos assim buscar o Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um dos professores, superintendentes, todos que trabalham na escola bíblica. Ore por nós, vamos continuar perseverando neste projeto até o dia que o Senhor nos permitir. Deus abençoe em nome de Jesus, mas não vá sem deixar o seu like aí, sem se inscrever no canal. Fortalece esse trabalho aí para que o Senhor continue abençoando e mais vidas possam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Deus abençoe.